Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este é mais um vídeo da lista do Despertar. Vai ser o quinto e último vídeo. Eu vou estar finalizando essa série de vídeos sobre uma área mental. E neste último vídeo, então, fiquei de falar sobre alimentação. Então, eu vou falar, quem já assistiu os anteriores, assistam, sobre essa simbiose com uma área mental que afeta nós todos, né? Nós estamos profundamente inseridos e agindo de acordo com essa simbiose, uns mais, outros menos. E eu não vou colocar nada como negativo ou positivo, né? Porque às vezes a pessoa fala: "Ah, mas eu estou despertando, como que pode estar eu, né, em simbiose ainda com esse malha mental?" É o fator de estar aqui na Terra, né? Usando este corpo humano, também estamos vestindo o emocional e o mental humano, né? E parte da consciência quando vai se utilizando, né, o corpo físico, é fisicamente humano, mas quando vai se utilizando, nós vamos tendo mais liberdade, né, para lidar, digamos, com essas questões. Por exemplo, a mental, o corpo mental ele é bem sutil, então, como ele tem uma amplidão muito grande, ele vai além do malha mental, ele vai além da Terra. Então cabe à consciência que está acima do corpo mental, ou alá da consciência, aí coordenando isto, né? Vendo o que vai estar utilizando, né, de cada coisa. Então sim, nós ainda estamos inseridos ainda nessa ilusão de estar aqui na Terra, nas coisas que fazem aqui, e parte disso é agir, né, nesse simbiose com esse malha mental. Então uma das maiores ilusões sem dúvida, tá na alimentação. Né? Isso aí eu não tenho dúvida. Tem até uma frase que eu esqueci agora o ator, mas eu vou puxar e vou colocar aí, que ele fala que enquanto, né, não sei se foi o Leonardo da Vinci, enquanto o ser humano, né, explorar os animais, né, haverá guerras. Né? Bem resumida é isso. E, e soa vago, né? Soa vago, soa. Isso aí é um pensador falou, como os pensadores falam muitas coisas. E tratar uma realidade, uma verdade, de forma tão supérflua, né? Tipo, não dá mínima, é a simbiose com esse malha mental. É o véu que impede de você ver, né, a realidade. E eu considero assim os animais, né, em escala evolutiva muito, mas muito próximos ao humano. Eu diria que eu, eu acredito, né, que um animal, se ele querer vir como humano, né, ele pode, né, e vice-versa. Então, assim, estamos muito próximos, muito ligados mesmo. E antes de fazer esse vídeo, antes de começar essa série, eu pensando na questão, eu estava pensando em a questão da felicidade, né, felicidade na Terra. Aí uma das coisas que eu falei que censura, que eu não ia censurar, que eu não ia me autocensurar, foi isso também, né? Então vem um pensamento assim bem claro. Se querer felicidade, você não iria para um cemitério, né? Então assim, eu achei um pouco forte o pensamento. Eu falei, nossa, que espécie de, né, mandaria um pensamento desse. Então eu analiso, eu uso ou não uso? E E a questão é a seguinte, né? Como eu falei nos primeiros vídeos, que tem tais temas que não podem ser dito às crianças, e a humanidade é considerada em criança, né, infantil, sempre que cita a questão do leite, não desmama, né? E então essa é uma dessas questões. Porém, quando a gente está fazendo uma coisa errada, isso precisa ser alertado. Né? Muitos perguntam, o que eu estou fazendo de errado? Né? O que eu estou? Por que a pessoa não percebe? Porque está no malha mental. Né? E tudo isso aqui é normal, tudo que se faz aqui, a forma de agir aqui é normal. Né? Então a gente não percebe. Né? A gente vê com uma certa naturalidade. Como eu estou falando no começo, a gente precisa também de ver, de usar um pouco desse malha mental, porque é chocante o que acontece aqui. Né? É chocante, é uma realidade estúpida. Né? Então se você vê pelo que é, né, eu diria que não aguenta. Então tem que pegar um pouquinho dessa programação e ir despertando aos poucos, e acordando aos poucos, né, para poder conviver aqui sem te chocar tanto. E então,
veio, né? Se você queria ser feliz, a felicidade, você não iria para um cemitério. Né? Então, eu pensando mais na questão, um cemitério onde que as pessoas estão comendo os corpos dos cadáveres. Né? Eu falei, nossa, isso é bem forte. Né? É... E pensando então, mas se você falar isso, as pessoas, a criança, ela faz birra, fica mimada, fala, ai, não, e não quer ouvir, tapa os ouvidos, né? Fica, lá, 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 lá. É a atitude humana, assim. E você, eu ouvia isso desde criança. E as pessoas ainda fazem. Que é sobre salsicha, né? Falar, se você vê como que faz a salsicha, você nunca mais come. Então, quando criança, eu tinha esse intuito, enfim, digamos, chamar de intuito, né? De não ver. Então, também não quero ver, porque a salsicha é muito gostoso, né? E eu não quero parar de comer salsicha. Será que era meu mesmo? Então, a gente tem que começar a pensar assim. Onde eu tô falando? Simbiose com malha mental. É aquele filme que você está assistindo acontecendo. Porque você no interior, você sabe que não é aquilo. Mas momentaneamente vivencia aquilo. Então eu lembro, quando criança, como se fosse vontade minha de não querer ver, não querer saber. Né? E perguntava, mas por quê? Por quê? Porque não sei o quê, né? Não entrava muito em detalhes, então eu lembro muito dos detalhes. Né? Mas o principal era esse, se você ver, você nunca mais vai comer. Então eu falei, então vou tomar cuidado, me cuidar para nunca ver isso. Então a gente se bloqueava desde criança. Né? Mas não é eu fazendo, não é meu livre-arbítrio, é o simbiose, é a condução do barco que está indo e você vai com a manada. E ainda hoje as pessoas fazem isso. Então, falando de algo ser forte ou não, você tem o filme Terráqueos, né, falando da exploração animal. Então, muitas pessoas, ao assistir esse documentário, é um documentário, né, feito acho que de uma forma até amadora, reúne um monte de vídeos, né, de como as pessoas tratam os animais, de como os animais, né, sofrem, né, na mão dos humanos, né, principalmente os de consumo. Então, muitas pessoas deixam de comer carne, começam a se esforçar, né? Esse é o primeiro passo. Então, assim, é uma coisa forte que choca, mas dá resultado. Porque quando você está fazendo algo errado, você quer, tipo assim, uma pessoa lúcida, né, mesmo que esteja doente com problemas, ela quer saber. Agora, o que já afetou a mente já não quer saber. Então tá nessa condução desse malha, de não querer saber, não me deixa viver a minha ilusão, me deixa na Matrix. Né? Porque a verdade sim é chocante, né? E é só parte, não é toda a verdade. Então, o que a gente faz com os animais é assim, não vou dar qualificar, mas é como disse a frase lá, né? Haverá guerras enquanto agir dessa forma. Mas aí as pessoas não conseguem fazer a ligação, né? E a questão do animal, eu já falei em muitos vídeos, ela vem lá de trás, ou seja, os criadores, vamos criar vocês a nossa semelhança. Então eles criaram uma raça para explorar, e essa raça começa a explorar uma raça que está abaixo deles. Mas intencionalmente, creio eu que não. Eu creio que isso foi induzido. Né? O ser humano, eu creio que na natureza, na nossa natureza, somos, pode chamar de herbívoro, assim, não come carne. Né? As pessoas falam onívoro, ainda consome, seria misto, mas eu diria muitas comparações, né, quando comparar a biologia humana, que a biologia não vai mentir, ela é comparável com os animais herbívoros. Né? A pessoa, mas eu tenho canino. Isso aqui é canino. Né? Então, assim, os animais que têm os caninos mais desenvolvidos ainda são onívoros, né? Não comem só carne, eles misturam. Enfim, né, quando se compara o tamanho do intestino, o tamanho do intestino dos animais carnívoros para poder dirigir a carne, muitas diferenças. Assim, as comparações, ou seja, vai se aproximar do herbívoro. E o ser humano, acredito eu, naturalmente, ele sim, ele não foi feito para comer carne. Isso foi induzido porque, simples, baixa vibração, mantém a prisão, mantém a densidade, né, muito pesada, e o sentimento de dor, de sofrimento, ele incorpora essa densidade. Incorporando essa densidade, mantém o malha mental. E o malha mental mantém o controle mental, e a gente tem guerras, a gente tem violência, a gente tem esse monte de coisa que estamos vendo aí. Então, esse malha mental faz, por exemplo, que nós não nos chocamos em olhar um prato de comida ali com um pedaço de pessoas mortas. Né? Porque nós paramos de fazer essa distinção do animal ser algo diferente. Então, assim, da mesma forma que eu não faço o mal para uma pessoa, eu não vou fazer o mal para um animal.
mas não sei o que. Mas claro, se você vê um animal que vai atacar uma pessoa, você vai, digamos, intervir, podendo até tirar a vida do animal, né? Porque é a forma de parar ele. E porque você vai defender o que é mais próximo a você. Mas você não vai fazer isso sem motivo, né? Por uma falsa ilusão de que você precisa se alimentar do animal para sobreviver. Essa é a pior ilusão que traz o malha mental. E ele nos afeta a tal ponto de não nos chocarmos, né? Não nos chocarmos em passar perto de uma loja e tá lá aquela vitrine toda vermelha com animais picotados. A percepção que nós podemos ter, que eu diria que até eu tenho, é como se fossem cadáveres humanos ali, né? Então, assim, para uma pessoa passar a ver assim do nada isso, choca demais, seria uma realidade forte demais para ela, né? Então, eu diria onde que entra a questão, não é para criança. Então, o que faz a criança? A mente humana, ela tem uma capacidade de bloquear, né, aquilo que lhe causa dor, aquilo que vai, digamos, atrapalhar a sua evolução, né? Então, por exemplo, uma criança que sofreu muito da infância, né, abusos, maltratos, coisas assim terríveis, né, a mente bloqueia, ela acaba esquecendo. Só que fica o trauma, e muitas vezes esse trauma ele vai direcionar a criança, às vezes a cometer as mesmas barbaridades que ela sofreu, né? Então, assim, é uma condução, digamos, estúpida, né? Tremendamente inconsciente, né? Ou seja, sendo carregada pelo malha mental. Então, nós não podemos ter medo de não querer ver, né? De medo de ver a realidade. Né? Eu estou aqui, não está acontecendo nada. Tá sim. Né? Nós estamos convivendo com uma humanidade extremamente enferma, acreditando que são sadios, né? Em todos os campos, né, digamos, essa Matrix os controlam. Nutre esse mental, esse malha mental. Então até anotei aqui, né, você liga a televisão, você tem programas de culinária, e N programas, muito programas, né, de culinária, ensinando ali fazer o animal como não fosse nada, né, as pessoas sorrindo, se divertindo, as festas que se fazem aqui, a maioria tem um animal morto, né? E basta assim pensar um pouquinho, né? Nós temos animais de estimação, então a gente não consegue imaginar pegando aquele animal, vem agora aqui que eu vou, né? Eu vou comer você. Aí corta o animal, né? O animal que está ali convivendo com você. Então isso nos aproxima um pouquinho mais, né, da percepção do que estamos fazendo com os animais. Né? Eu tenho páginas que eu comento com vocês nos vídeos, né? Então sempre procuro publicar vídeos, né, que mostram os animais, né, os nossos pets com os animais que nós consideramos comida, brincando, interagindo, que eles são iguais, né? E muitas vezes os outros animais são muito mais inteligentes. Mas o malha mental não deixa ver, não deixa ter a percepção, porque se você tem, você para na hora. É um clique, é um desbloqueio. As pessoas mais sensíveis, mais sensitivas, né, elas têm esse clique, costumam ter esse clique mais abrupto. Então quando ela vê lá, né, a coisa acontecendo, aquilo desbloqueia e ela para na hora, né? Então assim, coisa que eu, por exemplo, não consegui, né, até hoje, porque eu sou vegetariano, ou seja, consumo ainda, né, alguns derivados, não carne. Mas é um processo, né? Então assim, eu me insiro ainda nesse malha mental. Mas não podemos fechar os olhos e ignorar o problema, ignorar a doença, ignorar o que está aí nos controlando, o que está deixando o mundo dessa forma. Mas a guerra foi causada lá porque o terrorista, porque o grupo secreto lá manipulou todo mundo, criou a falsa bandeira. Tudo que está acontecendo está inserido, está baixo essa densidade desse malha mental. A forma que nos afeta diretamente é essa ilusão, é esse bloqueio de não querer enxergar a realidade e de repente não fazer o mínimo esforço para mudança, porque o problema é lá longe, né? Mas quando você tem um pedaço de defunto, de um ser morto,
no prato, não é lá longe o problema. Né? Isso o malha mental não deixa ver. Ok, eu vejo, agora eu vejo, mas aí ainda você tem que conviver com as pessoas fazendo isso. E tem que ter um extremo jogo de cintura para conduzir essa convivência. Né? Porque eu, por exemplo, eu não sento numa mesa onde tem, né, esse bicho morto sendo comido. E é muito difícil, né, fazer isso. Porque, digamos assim, eu conduzi minha vida, né, assim. Agora, quem está inserido no sistema é difícil. Porque é familiares, conviver com familiares que comem, que fazem isso. Então, eu sei da dificuldade. Então, é muito conveniente, né, ser conduzido por esse malha mental. E fazendo pequenas mudancinhas. Esse malha mental, ele chega ao ponto de envolver até quando a gente critica o New Age nessas novas religiões. As religiões, assim, quando uma pessoa ela quer fundar algo, quer ensinar algo, é com, digamos, bom motivo, né? Tem boas intenções, só que com o tempo a Matrix ela tem contramedidas para dominar isso, né? E domina também a New Age, domina também o Espiritismo e vai dominar tudo que aparecer enquanto tiver sobre a vibração dessa densidade, desse malha mental. Né? É como tá ali um barquinho, né? A imagem que vem é essa, o barquinho começa a aparecer furos, você vai lá e vai tampar os furos, e a Matrix tenta fazer isso. Então sempre quando tem furinhos para quebrar esse malha mental, para romper essa realidade, ela vai lá e tenta consertar e contornar aquilo e criar, né, uma contramedida para trabalhar aquela questão. E as questões das ovelhas negras que criam grupos e tentam fugir, ela tenta controlar esses grupos. Então você vai ver que eles têm ideias até sedutoras, que eu vejo muitos espiritualistas, às vezes que tem canais grandes, que falam, tudo bem comer uma carninha, porque o corpo pede. Então o corpo está sinalizando para você que isso é vício. É vício. Só que a pessoa que está ali buscando, né, querer saber, querer entender mais, de repente aquilo é um conforto. E falar, tudo bem então, né, se eu ainda consumo. Mas é vício, a gente tem que entender, é vício. Por que eu ainda não sou vegano? Porque tem vício ainda nesses alimentos. É pela facilidade, pela propaganda, por tudo, né? Como se fosse normal isso. Né? Imagina aí um produto que não tenha leite, né? Doces, por exemplo, a maioria dos doces tem ali o leite contido, mesmo os salgados, quando vem o queijo. Né? Então se criou um sistema para manter essa exploração do reino animal. E a gente, né, fica, né, vive assim como se fosse normal, mas não é absurdo. É uma exploração absurda e chocante, digamos, para seres, para raças de outros planetas que chegam aqui e falam, nossa, que contradição, né, que esquizofrenismo que se vive aqui, porque seres de muita luz querendo fazer o bem, mas um pedaço de animal morto devorando aquilo sem necessidade nenhuma. Quando se é ignorante, que é o objetivo da Matrix, manter as pessoas ignorantes, é até entendível. Né? Você é criado desde o berço dessa forma. Mas quando começa a despertar e percebe aquilo e fala, não, tudo bem comer uma carninha porque o corpo está pedindo, a natureza é assim, e você não pode parar. Né? Na minha percepção, mesmo que isso fosse diminuir meus anos de vida, ainda é preferível do que matar. E esse deveria ser o pensamento. Não é parasita, que o parasita ele vive em função de outra espécie. Mas o ser humano não é assim, o ser humano ele tem um bônus, digamos assim, quando ele para, quando ele começa, volta por uma alimentação natural, ou seja, a sua vida se prolonga. Ah, mas há muita dificuldade, começa a aparecer um monte de problema, aí sim vem, é o que? É a ovelha tentando escapar, então a Matrix monta em cima. Então a pessoa ela tem que pesquisar, tem que ser bem dedicada, né? Cada organismo se comporta de uma forma, mas o pior ainda é o meio social, porque o meio social está extremamente enraizado no malha mental, que conduz todo mundo, que vai ali cutucar a pessoa, que vai usar pessoas para cutucar, para perturbar. E essa pessoa ela não quer se ver, porque é sair do mundo, é sair da Matrix. Né? Ah, como assim você não vai mais a churrascos? Olha, eu assim, tô no ponto, eu não frequento festas. Porque assim, é tipo você ir num outro mundo e lá eles estão fazendo os ritos deles e assim, a gente não tem interesse por ritos daqueles, ritos primitivos. Porque aí tem música alta, né, barulho, muita tagarelagem e coisas vãs, vazias,
Como eu estava falando, eu não sei se eu comecei a falar sobre programas de culinárias, muitos programas de culinárias, imagina, é isso, é vazio, pouco, não tem nada. Pior ainda, é daninho, né? Então a mídia é isso, então enche a cabeça das pessoas disso, então é isso que elas vão estar comentando, conversando. Então assim, é tagarelagem, né? Que nem entrar num viveiro de galinhas que botam ovos. Falam, muito barulho e não dizem nada. E se drogando o tempo todo, porque é droga, álcool. Droga, são drogados. Mas não se reconhecem como drogados. Como aceitar isso como normal, normalidade? Malha mental. Então estão extremamente ali enraizados, cruzados com o malha mental. Todos vivendo em simbiose. Quando a gente percebe isso, não dá mais para fingir. Chegar no lugar e fingir, porque você está acentuando o problema. Né? Mas ao trabalho interior de entender, de ter a compreensão, de entender o que se vive aqui, né? E saber se conduzir neste terreno de forma mais harmoniosa, porque eu não vou entrar em atrito com os semelhantes, porque estão doentes. Só que a gente já passa a ver assim, né? Uma doença física, uma doença emocional, uma doença mental. Ah, uma doença emocional, né? A pessoa começa a julgar, ela está julgando, né? Então você é perfeito. Não, né? A doença emocional é o quê? Essas pessoas que são tão normalzinhas, aí vem alguém no trânsito lá e dá uma encostadinha. A pessoa já desce querendo, né? Pra cima. Bichos. Bichos. Dificilmente alguém, né, vai receber um insulto, de repente, como Jesus fala, né? Se bater numa face, dá outra face. Não, as pessoas não vão fazer isso. Porque estão o quê? No malha mental. Né? Invadiu o meu espaço, é um agressor. Né? Um animal predador que vem me pegar, eu vou reagir. Né? Então ela age naquele impulso, ou seja, extremamente controlada e possuída pelo malha mental. Mas é só o malha mental que vai fazer a pessoa agir por impulso? Esse malha mental ajuda a conectar com os encostos e obsessores à sua volta, ou outros seres que querem conduzir tais situações. Então, ou seja, a pessoa fica extremamente vulnerável a esses seres, que são muitos parasitas, humanos, não humanos, conduzindo essa realidade, mantendo assim e usando, assim como parasitam os animais, eles parasitam a humanidade. E são estúpidos, por mais que eles se achem inteligentes. São estúpidos, são parasitas que, para sobreviver, usam a energia de outra espécie. E o ser humano naturalmente não é assim. Então, o ser humano saindo dessa ilusão, mudando essa realidade, a transformação seria estupenda, né? Seria algo inimaginável. Então, assim, eu fiz algumas anotações, né? Ali é sobre a TV, os programas de culinária, assim, cheios de programas, aqueles programas vazios, conversas vazias, fofocas, beleza, né? Ficar naquela coisa de, né, uma certa obsessão com o corpo. Por que tem essa obsessão com o corpo de que tem que fazer isso, fazer aquilo? Porque nós vivemos nos drogando. Então tem que ter esse cuidado extremo. Eu assisto muito anime, e no anime é muito comum os heróis, né, os personagens comerem muito e demais, né, e carne. Então eu lembro do Dragon Ball, né, que tinha o Goku lá, o Super Saiyajin, que comia demais, né, matava ali os dinossauros gigantes, devorava. Então muitos, né, repetem isso. Então já na criancinha, porque comer é legal, comer vai te deixar forte, né? A propaganda, comer para poder crescer. Então, assim, é o tempo todo. Então tem os parasitas em cima, então as pessoas controladas por esses parasitas pelo sistema, né, que envolve sim o capitalismo de, né, consumismo, de se autoconsumir, de querer mais. Então eles vão te enganar, vão te fazer propagandas para que você pegue, compre e adquire aquilo. Então a pessoa entra nesse sistema, ou seja, criado todo o sistema que é assim, ou seja, uma área mental conduzindo tudo isso. Então ela não consegue ver os absurdos. É um absurdo de você comer um pedaço de um animal. E hoje ainda as pessoas falam, mas não fui eu que matei. Eu não fiz nada. Né? Não fiz nada, eu só estou comendo aqui um pedacinho.
Então o malha mental é tão ferrenho na pessoa que ela não consegue perceber, não consegue fazer a ligação. Isso é doença. É doença mental. E o que faz essa doença mental? Deixa a pessoa em coma, estado de coma que as pessoas vivem aqui, e como eu falei, esse estado de agressão que se vive, né, de olhar o outro, ter ódio, de olhar o outro como um agressor. Às vezes quando acontece um acidente as pessoas já começam a se matar, brigam muito fácil. As pessoas, que casal não briga? É normal isso? Ah, é normal. Malha mental, acha que isso é normal. Ah, é normal ter uma briguinha. Não, não é. É normal, tipo, né, discordar de um amigo e tal. Não é. Discordar sim, eu tenho ideias, outro tem ideias. Só que quando esse malha mental romper, eu posso ter uma ideia divergente do outro sobre um assunto. Só que o Sol, ele não vai deixar de ser o Sol porque alguém olha e acha que é Lua, acha que ele é quente demais, acha que é frio demais. Ele vai ser o que é. E quando romper esse malha mental, todos vão ter a mesma visão. Então eu não vou ficar discutindo. E se eu ficar discutindo minha opinião com o outro, não vai mudar a realidade, ela vai continuar sendo o que é. Então quanto mais perto da verdade você chega, você deixa de discutir. Aquela coisa, não discuta com o tolo porque ele te rebaixa. Você vai entender o que o outro não vê. Ou seja, a discussão está no nível mental, você tem que subir e ver acima do nível mental. Aí você vai entender a necessidade do outro ainda discutir, ainda se apegar àquilo porque tem uma barreira densa, pesada, que ele não consegue ver além. Ah, mas você então é o iluminado que consegue. Aí você vê onde que nasce todas as coisas? Numa área mental. Conduzindo os pensamentos, então a gente já sabemos o que as pessoas pensam. Ah, porque eu leio o pensamento? Não, porque eu conheço uma área mental. Porque eu conheço o que faz essa matrix. O que faz com as pessoas. E sim, doença mental. Estamos doentes. Extremamente enfermos. Né? A enfermidade é tão grande que não nos conectamos. Não percebemos que somos alma. Que somos ser usando esse corpo. Nós achamos que somos essa pessoa aqui. Que nasceu. Então essa pessoa que nasceu, com malha mental vai envolver ela. Então todo ano ela vai lá e fala: fiz mais um ano. Malha mental. Por que isso? Por causa que tem um sistema que vende coisas para essas pessoas. Presentes. Ou seja, conduz, né, ciclos. Bota ali o camundongo ali correndo naquela rodinha. Então tem muita coisa que a gente vai deixar de fazer, vai perder sentido quando vai romper. E assim, você vai se tornar, digamos, um antissocial. Não é bem isso. E as pessoas têm medo disso. Porque ela se vê como um personagem. O personagem está preso ao jogo. Porque quando você vê como alma, eu não tenho nem palavra para descrever. Né? O que você tá de um lado da barreira e do outro. Porque quem está do lado vai enxergar um vazio. Porque para ela não existe aquela coisa de alma, de ser, né, que está encarnando. Né? Então ela fica presa a essas coisas. Mas porque aquela é a realidade dela. É tudo que ela consegue ver. Né? Não que não seja divertido essas coisas. Mas é que nem um parquinho. As crianças estão lá brincando. Né? E você não tem mais necessidade de brincar ali no balancinho. Né? Não tem? Deixa as crianças brincar. Ok, sim, eu gosto de um balanço, mas não aquele balancinho pequenininho ali que não, né, que nem balança direito. Né, digamos assim, você já brinca numa tirolesa, num paraquedas que você pula. Né, você não vai deixar de ser criança, mas ou seja, não é aquela brincadeira manipulada e controlada para os seres que querem apenas manter você ali porque está te sugando e te vampirizando. E induzindo que você pratique esse mesmo comportamento com esses seres que consideramos menores. Então, né, eu acho que é isso que eu queria passar. Eu não me recordo se a ideia original do malha mental era entrar nessa questão da carne, mas ela está sempre presente porque é real. Né? E não perceber isso é estar sob uma tremenda hipnose, é estar ainda na massa, sendo conduzido pela massa.
né? E como eu falo, a parte que me choca é a parte de espiritualistas que falam, não, tudo bem comer uma carninha, é um animal morto. Imagina se fosse uma pessoa, tudo bem comer aquela carne da pessoa? Se fosse o apocalipse final do mundo, só tem aquilo, e as pessoas começam a se canibalizar e falam, nossa, que horrível, né? Que terrível. Sim, a gente está fazendo isso sem necessidade. Né? Se com necessidade já é horrível, já é terrível, imagina sem. Então seja malha mental conduzindo esse tipo de comportamento. Então sim, quanto mais nós nos saímos, mais nos chocamos. Só que também adquirimos o equilíbrio, né, para viver nesse cemitério onde as pessoas estão se canibalizando e, ou seja, manter um certo equilíbrio, né, porque não é tão sadio, mas é parte do processo de despertar, né, de não querer interferir, de falar, não, para com isso, que isso é, né, chegar ali no almoço de família, a gente está chegando a épocas comemorativas, né, toda aquela manipulação das pessoas extremamente, né, envolvidas nisso, né, é assim, ó, né, a Matrix vem, agora é a hora de vocês fazerem isso. E a gente não vai chegar lá e falar, olha, isso aí é aqui, isso, porque eles não vão ouvir. Não vão. Então quem faz isso é porque ainda não trabalhou em si, ainda não percebeu essa realidade, né? Ainda não percebe essa presença que eu sou. Eu falo eu, mas eu, você, cada ser, esse sentimento de ser algo além, não dessa matéria, mas além dessa realidade. Então, como eu falei nos vídeos anteriores, nós não encarnamos nesse corpo, nós encarnamos no ambiente. Né? Então tem muitas experiências que pessoas falam aí, eu vi a montanha, eu me sentia toda a montanha. Porque você é isso. Você só mudou o seu ponto de percepção de onde você está. Nós escolhemos um ponto para estar fixados e ver a realidade além desse ponto, né? Ou melhor, ver a realidade a partir desse ponto. Então, como eu posso mover esse ponto para outro lugar e ver outro lugar, ter outra perspectiva, eu posso sair desse ponto e ver, não sem precisar mover esse corpo para outro lugar, mas me mover. Mas isso é a mente que faz isso? Não, a mente está muito abaixo. É algo muito além da mente. Então é de onde vem essa fé. Calma, estão sendo bem conduzidos. Tudo está no caminho. Tudo é perfeito. Então a gente começa a ter essa percepção. Né? Mas se tudo é perfeito, então por que criticar quem está comendo carne? Digamos que é um processo da pessoa de despertar. Estamos buscando isso, estamos buscando o bem viver. Eu quero brincar no parquinho, o parquinho tem lá o gira-gira. Então eu quero entrar lá e ficar girando. Curtir esse giro. Não que fique em vez de quando alguém coloca na cabeça e batendo. Tá! Né? A pessoa bate a cabeça, voa miolos para todo lado. E aí o negócio que está girando legal, dá aquele solavanco, a gente tem que prender mais. A gente quer uma vida harmônica. E é possível alcançar isso aqui. Então esse é o objetivo de alertar, de mostrar. E muitos estão buscando, eu quero saber. E para quem quer saber, isso chega de uma forma ou outra. Mas não chega dessa forma assim, as pessoas falando. Chega interiormente e vai trabalhando essa pessoa. E essa pessoa vai externamente buscando o que ela já viu interiormente. Então isso é o ser conduzindo. É o ser guiando. Então por que eu fui até tal ambiente e encontrei lá a verdade? Porque você encarna no meio. Então esse meio te conduz até lá. Nesse nível, o malha mental ele não tem tanta influência. Né? Porque quem conduz é o eu sou, que está muito além. Né? Conduzindo a experiência do humana aqui na Terra. Neste ponto, também não há uma extrema preocupação com o ser humano. Quer mudar a Terra, tem que mudar, tem que acontecer isso, né? Vamos todo mundo conseguir, né? Não existe, né? De querer mudar, que uma pessoa se ilumine em uma encarnação, porque você vê aqui é só um personagem de um game, de um jogo, né? Destruir esse personagem, você cria outro. É como você vê crianças brincando. As crianças estão brincando desse tipo de brincadeirinha. Elas estão ali, estão se divertindo, estão distraídas. Elas querem fazer isso. Aí você olha, não tem mal algum, né? Porque quando
você querer parar, você tira ela de lá e mostra a verdade. Mas você deixa lá, porque sabe que todo mundo vai crescer. Assim como os humanos, vamos crescer. Escolhemos estar aqui brincando assim. Mas vai crescer, vai passar, e o tempo disso aqui é muito pouco. Então se passa a ter essa visão. Então para de ter essa obsessão de querer fazer algo, querer ajudar o mundo, de querer mudar o que se faz só o que é necessário, né? Só o que se pode fazer, né? Então acho que é isso, né? Essa questão que vai além, né? Além da percepção de você sair, eu sei que é muito complicado ainda, né, para a maioria, porque ainda só vê essa realidade. Ah, mas como eu faço para ver uma realidade maior? Muda o teu alimento mental. Então, ao longo desses vídeos, eu indiquei alguns canais, alguns, poucos, né, porque tem muitos, né, principalmente quando você parte, por exemplo, do Japão espanhol, você vai ter, né, muito mais canais do que canais brasileiros falando sobre isso, mas já tem uma quantidade aí muito grande de material, né, para alimentar a sua mente. Não sei, com programinha e sair desse programa de culinária, de beleza, vai pintar a unha, falando de pintar a unha, as pessoas, né, colocando aqueles, né, desenhando na unha, pegando coisinhas, né, as mulheres colocam aquela sobrancelha gigante que começa a atrapalhar, a piscar. Malha mental. Só o malha mental consegue conduzir a pessoa a fazer essas coisas, né, a fazer qualquer coisa que não seja natural. Malha mental. Ah, mas eu já fiz, foi influenciado. Ok, se perdoa, né? Teve uma pandemia aí. Muitas pessoas aí se contaminaram. Aí eu vou ficar, ai, eu me contaminei e tal. Aconteceu. O que eu vou fazer? Eu vou me cuidar mais para evitar que essas coisas aconteçam. Deixou uma marca, né? Eu fiz uma marca sem querer. Ok, já foi. Não tem que fazer agora. O importante é daqui, desse agora. Como eu vou me comportar nesse agora? Eu repetiria esse comportamento? Ah, repetiria, porque se alguém me provocar, então cuida disso. Cuida disso, cuida da tua alimentação mental, né? Porque se eu ainda estou num estado reativo, então eu preciso ter mais informação, mais boa informação, para poder mudar isso, né? Água limpa, pingando ali no copinho com água suja, com o tempo aquela água vai ficar toda limpa. Então é só trabalhar isso, é básico, né? Isso aí, digamos assim, o básico do básico. Então acho que é isso nessa série. Deixa eu ler aqui se tem alguma coisinha mais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E que reflitam. Mas assim, evite se. Por exemplo, as pessoas têm muito aquela coisa de. Daquela coisa de indireta. Né? Se alguma pessoa falar algo, várias pessoas vão lá reagir. Ah, falou pra mim, isso aqui. Né? É malha mental isso. Né? Isso de querer julgar. A informação tá aí, ela corre aí. Né? Não é contra nem a favor de ninguém, só está. Então é uma ferramenta, você usa ou não usa. Né? Mas nunca também se rebaixar. Né? Porque nós não temos culpa, como eu falei, de ficar doente, de pegar gripe. Né? Mas a partir disso, tem que aprender. Falar, ok, eu fiquei, mas o que eu fiz? O que eu posso fazer de diferente para contornar isso? Ah, não faço nem ideia. Então, continua alimentando a mente, o mental, conhecimento, né? Evita esse trash, né? Esse lixo midiático, esse entretenimento tóxico, né? De coisas, né? Piadinhas que se conta aí. Nossa, às vezes eu olhava pro Facebook e vejo as pessoas rindo de coisas, né? Umas piadinhas tão bestas, não tem graça nenhuma, e um monte de gente lá dando risada. Eu acho que é engraçado. Eu falei, nossa, né? O nível mental tá bem baixo. Então fica fácil ser controlado por esse malha. Mas, né, observar. Às vezes uma pessoa já está inserida nesse meio. Então, o que fazer? Mudança aos poucos, né? Se vai mudando aos poucos, não abruptamente. Sempre se nutrindo de conhecimento, né? De conhecimento mental, cuidar do alimento emocional. Então, por exemplo, não sei porque uma pessoa vai ver filme de terror. Não tem informação nenhuma, só visa assustar, mostrar coisas feias.
Então esse é um malha mental que conduz ainda, que quer ainda manter aquela vítima, né, gerando aquele tipo de energia, presa naquele tipo de ilusão. Ah, é só um filminho. Não é. Não é, tem muita coisa por trás do entretenimento, né, da indústria do entretenimento. É um braço dessa Matrix para manter a ilusão, para manter as pessoas presas, para direcionar o que elas vão querer. Né, o que eu vou querer? A pessoa tipo, né, trabalha que nem um condenado, que nem os escravos que são. E quando conseguir férias, né, o que eu vou fazer? A mídia, a própria Matrix fala, você vai fazer isso, isso e isso. E ela vai. Né? Então assim, cadê o tempo para se olhar para dentro? Para deixar aquela alma conduzir. Então assim, né, por que faz isso? Porque o corpo está enfraquecido, porque o corpo mental está enfraquecido. O corpo mental enfraquecido, ela vai, né, digamos assim, vai com as drogas. Então, vou querer satisfações momentâneas. Aí vai pro álcool, vai pro barulho alto, vai lá para aqueles petiscos, né, que são defuntos mortos. Eu diria que não é tão complicado. Né? Aí tem a questão também, vem assim, as pessoas buscam muito satisfação, né? Elas querem prazer, querem se satisfazer. Aí voltando lá ao cemitério, se querem felicidade, serem felizes, não iríamos para um cemitério, né? Iríamos para um parque de diversão, né? Fazendo uma compilação com o mundo, né? Não que lá as pessoas vão se divertir, ser felizes, não, mas é um lugar que onde não tem essa desgraceira toda que a gente vê aqui na Terra. Então, naturalmente, não precisamos buscar sermos felizes, não precisamos buscar diversões, porque somos. Né? Eu vejo esses vídeos dos animais, a natureza deles é se divertir, é brincar, é estar contentes. Né? Só que nós não somos animais, nós somos muito além. Então, claro, temos outras formas de convivermos, nos divertirmos, mas aqui estamos extremamente parasitados com um comportamento anômalo à nossa natureza. Um comportamento que se pode dizer de autoextermínio. Isso refletindo imediatamente nos animais. Né? Exterminamos os animais. Privamos da realidade deles. Então, assim, falta visão, né? Porque não tem o conhecimento necessário para poder sair desse meio, né? Sair desses meios tóxicos, né? De comportamento conduzido, que nem é das pessoas. E ter medo, né? De não ter a presença dos parasitas, né? Porque a simbiose é muito grande. Os parasitas falam desencarnado, humanos não humanos e até encarnados. Por quê? Porque tem um vazio mental. Então, o entretenimento, que é o natural do ser humano buscar, né, a sua atividade cerebral, buscar o convívio social. Mas por quê? Porque tem um vazio interno. Então, busca o meio lá, o que foi lhe ofertado. Porque quando ele começa a se autoconduzir, vai ter outras formas de, né, se nutrir mentalmente, se nutrir emocionalmente e espiritualmente, sem precisar de todo esse lixo tóxico oferecido para a Matrix, onde a maioria das pessoas chafurdam, né? Então, para mim, assim, é um umbral isso aqui. Né? A umbral é uma comparação, uma analogia que eu faço, porque o umbral é mais visto como, por exemplo, um lodo onde as pessoas estão enterradas, muitas em sofrimento, sendo extremamente exploradas, sem precisar entrar em detalhe, mas aqui não é tão diferente, porque estão inconscientes, aqui também se continua inconsciente numa certa condução, e tirando essa condução cegamente, pode acabar em uma dessas zonas. Né? Mas claro, depende muito do jogador, muito de quem está por trás, porque a pessoa pode levar essa pessoa só até um ponto para vivenciar, né, o que acontece nessas densidades, porque é assim. Então, até certo ponto você tem que vivenciar e passar por essas coisas. Né? Mas quando começa a despertar, eu diria que é um caminho sem volta, né? E não é legal ficar dando um passo atrás, né? Porque vamos supor, básico, básico, básico. Né? Eu não quero que ninguém aperte meu dedinho até esmagar. Não quero que ninguém corte um membro. Né? Que me dê uma marretada, que me dê uma pistolada de ar comprimido. Ou que corte aqui até sangrar, até morrer. Eu não quero que ninguém me cause dor, que ninguém me cause um dano. E nós fazemos isso diariamente, a cada segundo, com esses animais. Estão sofrendo, estão cativos, muitos estão apanhando, né, nesses lugares. E estamos convivendo com isso como se nada tivesse acontecendo. Então isso é um absurdo dos absurdos, porque existe uma cegueira mental, existe um véu encobrindo,
Porque quando você acorda para isso, você na hora começa a fazer algo para mudar. Ou para contribuir o menos possível com essa realidade. E o mundo que acordar para isso, ele se ilumina. Ele para de ser alvo desses parasitas e das pessoas que trabalham encarnadas aqui, desses grupos secretos que trabalham para esses parasitas, conduzindo essas coisas que a gente está vendo pelo mundo, que isso aí é tudo intencional. Dividir e conquistar. Dividimos em partidos. Em cada partido eles colocam coisas boas e ruins para conflitarmos uns com os outros. Então você, uma pessoa que se dividiu, às vezes tem uma coisa boa do outro lado, só que ela vai começar a negar, porque o malha mental encobre ela e fala, não, tudo daquele lado é ruim. E não quer nem ver o que. Então assim, não se trocam experiências. Não se cresce com a diversidade. Só se guerreia, porque vira bicho. Doentes mentalmente, parasitados, extremamente parasitados, enfermos. O lado bom, olhar essa realidade e encará-la. Né? E assim como eu falo em vários vídeos, você tem um veículo que está conduzindo. Então você conhecendo o terreno, você vai ter uma melhor guiança por esse terreno. Vai ter mais tranquilidade. Vai saber desviar, vai saber quando reduzir, vai saber quando acelerar no agora. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Sugestão, se tiver perguntas, podem mandar. Né? Então é isso. Muito obrigado e até os próximos vídeos.